Sejam muito bem-vindos ao canal História em Disputa, eu sou Wesley, e no segundo vídeo do canal eu tratarei de um tema muito interessante, o xamanismo. O xamanismo é um tema que permeia o senso comum da nossa sociedade e que, muitas vezes, é mal definido. Se você perguntar, por exemplo, a uma pessoa sobre o que é o xamanismo, ela associará, de pronto, logo, o xamanismo com sociedades indígenas, principalmente aqui da América do Sul. Mas o que pouca gente sabe é que a palavra xamã nem é uma palavra indígena no sentido dos povos que permeiam a América do Norte, a América Central e a América do Sul. É um termo que surge na Sibéria. Nesse vídeo, eu irei falar de duas teorias. A teoria de Graham Hancock, que atesta que as sociedades avançadas da antiguidade floresceram através de experiências xamânicas. E também apresentaria a teoria do establishment científico, baseada na história, na arqueologia e na antropologia. No vídeo de hoje, eu buscarei responder a seguinte pergunta: o xamanismo desempenhou um papel relevante no desenvolvimento das sociedades primitivas? Será que essas sociedades do passado, principalmente sociedades tão avançadas, que tinham conhecimento bastante relevante em áreas como, por exemplo, medicina, astronomia, agricultura, será que essas sociedades elas floresceram simplesmente por um conceito de estabelecer uma sociedade a priori agrícola, depois uma sociedade que desenvolve a escrita, e a partir daí o seu desenvolvimento pleno? Será que as sociedades do passado elas surgiram a partir daí? Ou será que elas surgiram não somente a partir daí, mas também através de outras experiências, e principalmente experiências relacionadas ao sagrado? Isso não é nenhuma novidade, até porque, se a gente for analisar, por exemplo, a Bíblia hebraica, por exemplo, possui textos bem antigos. É muito comum, por exemplo, encontrar hebraístas que dizem, por exemplo, que um dos elementos do incenso do tabernáculo era a cannabis sativa. Inclusive, um dos achados mais antigos de cannabis sativa foi encontrado em Israel, associando esse conceito da experiência, da transcendência, da expansão da consciência através da utilização de plantas alucinógenas, psicotrópicos, que é aí justamente a teoria de Graham Hancock. Então, o xamanismo desempenhou um papel relevante no desenvolvimento das sociedades primitivas? Primeiramente, a gente deve analisar o que é o xamanismo, né? Se a gente for, por exemplo, fazer uma rápida pesquisa na rua, por exemplo, do nosso bairro, as pessoas elas vão definir xamanismo não no sentido pleno, no sentido estrito, mas no sentido do neo-xamanismo, que já é um conceito totalmente diferenciado, né? Mas, a priori, a gente deve saber que, no sentido estrito, o xamanismo refere-se a um conjunto de práticas espirituais, rituais e crenças tradicionais que envolvem a interação com o mundo espiritual por meio de um xamã, ou seja, um indivíduo que atua como mediador entre os mundos físico e espiritual. O termo deriva da palavra tungusica, samã, usada por povos siberianos, que significa aquele que sabe ou aquele que vê. Então, primeiramente, xamã surge a partir de um conceito siberiano, uma palavra siberiana, tungusica, e não especificamente de tradições indígenas, sejam no norte do continente americano, mesoamericano ou mais ao sul, aqui mais especificamente nos Andes centrais ou subcentrais, como também na Amazônia como um todo. Características principais do xamanismo, no sentido estricto, né? Primeiramente, um mediador espiritual, né? O xamã é um especialista ritualístico que entra em estados alterados de consciência, geralmente por meio de transe, induzido por cantos, danças, tambores, substâncias psicoativas ou meditação. E isso com o intuito, né, de se comunicar com espíritos ancestrais ou forças sobrenaturais. Temos a cosmovisão animista, né, baseia-se na crença de que tudo na natureza, animais, plantas, rios, montanhas, possui um espírito ou essência vital, e o xamã interage com esses espíritos para obter orientação, cura ou equilíbrio. Práticas rituais incluem cura espiritual ou física, adivinhação, jornadas espirituais, viagens ao mundo superior ou inferior, rituais de passagem e intervenções para harmonizar a comunidade e o indivíduo com o cosmos. E o contexto cultural específico, né, originalmente o termo xamanismo foi aplicado às práticas dos povos siberianos, como os tunguses, mongóis e outros grupos indígenas. No sentido estrito, refere-se a essas tradições específicas com ênfase em transes e também comunicação com espíritos. Então são esses os elementos que englobam o conceito do xamanismo estricto sensu.
Uma distinção importante, né, no sentido estrito, o xamanismo é distinto de práticas espirituais genéricas ou de outras tradições animistas, que não envolvem o papel central do xamã ou as técnicas específicas de transe. Além disso, difere do neo-xamanismo, que é uma adaptação moderna e ocidentalizada dessas práticas, muitas vezes descontextualizada das tradições originais. Isso é muito importante, porque muito do que a gente vê hoje como tendência nessa cultura, digamos, neo-xamânica, isso nada tem a ver, isso nada tem de ligação com as práticas xamânicas de sociedades ancestrais. Tá? Falando mais especificamente das culturas pré-colombinas aqui dos Andes, se você, por exemplo, visitar alguns sítios arqueológicos, como Tiwanaku, você vai encontrar, por exemplo, monolitos que claramente você consegue identificar objetos de práticas xamânicas, e principalmente objetos relacionados ao consumo de substâncias psicoativas, tá? Seja rapé, seja outros tipos de plantas. Tá? Que nos Andes, por exemplo, você tem plantas ancestrais, como, por exemplo, a folha de coca, que é uma planta utilizada de maneira ancestral por tempos imemoriais, desde a Colômbia até aqui, onde a gente hoje identifica como Peru e Bolívia. É muito comum encontrar objetos arqueológicos e também vestígios arqueológicos dessas plantas. Inclusive, tem até um livro muito interessante chamado Xamã e o Jaguar, que trata especificamente de uma sociedade indígena da Colômbia, que demonstra que essa sociedade específica consumia, por exemplo, coca e outras substâncias psicoativas desde tempos imemoriais. Então, essas sociedades, como eu citei, por exemplo, a sociedade de Wanacota e outras sociedades, elas sempre utilizaram essas práticas xamânicas para buscar transcendência e, principalmente, contato com mundos superiores ou inferiores. Né? No conceito, por exemplo, de culturas pré-colombinas, aqui nos Andes é muito comum você encontrar o conceito dos três mundos, né? O Hanampacha, o Caipacha e o Ucupacha. O Hanampacha, perdão, ele trata do mundo dos espíritos, digamos, transcendentais, o mundo que eles chamam de arriba. Né? O Caipacha é o mundo das relações terrenais, do Tinku, da celebração, do encontro entre os semelhantes. E o Ucupacha é o mundo dos mortos, úmido, escuro, no qual você encontra o útero, a Pachamama, né? E também é representado pela serpente. Né? O Hanampacha é representado pelo condor, o Caipacha pelos grandes felinos e o Ucupacha pela serpente. Então, muitas dessas expressões antropomórficas xamânicas que a gente encontra aqui nos Andes, elas são relacionadas à ideia de você se conectar com esses mundos, com essas realidades. Então, esse é o conceito ancestral, o conceito de xamanismo, que ainda é utilizado hoje, principalmente em regiões amazônicas, do Peru e do Brasil. No Peru, por exemplo, e no Brasil, é muito comum a utilização da ayahuasca, buscando transcendência, expansão da consciência, através de contatos com seres que aqueles xamãs ou aqueles que se utilizam dessas plantas afirmam encontrar, conhecer, trocar experiências, o que seja. Tem até um documentário muito interessante que um amigo meu me recomendou, Bento Maia, chamado As Crianças Perdidas, que trata do resgate de algumas crianças que estavam perdidas na Amazônia colombiana. E nesse documentário, um xamã, através da utilização da ayahuasca, transcende, expande sua consciência e incorpora elementos antropomórficos e consegue, através disso, encontrar essas crianças na selva depois de 40 dias. Então, existem coisas muito mais transcendentes do que simplesmente teorias e relativizações do que é o xamanismo. Eu, particularmente, respeito bastante as tradições indígenas e sei que eles são, os povos indígenas, depositários de conhecimentos ancestrais. Então, a gente deve respeitar isso. E hoje, muitas vezes, o que a gente observa em relação a esse neo-xamanismo, ou esse sincretismo, é uma total deturpação do que essas sociedades da antiguidade realizavam. Então, para responder à pergunta, né, se o xamanismo ele representou esse apogeu dessas civilizações da antiguidade, a gente tem a teoria do escritor britânico Graham Hancock. Né? O Graham Hancock é um autor conhecido por suas ideias alternativas sobre a história humana, sugerem obras como Supernatural e o xamanismo, especialmente por meio de estados alterados de consciência, como eu falei, induzidos por substâncias psicodélicas ou práticas rituais, desempenhou um papel central no desenvolvimento cultural, artístico e tecnológico das civilizações antigas.
Ele argumenta que experiências visionárias proporcionadas pelo xamanismo permitiram aos povos antigos acessar conhecimentos superiores ou interagir com entidades espirituais, por ter impulsionado avanços em áreas como arte, mitologia, arquitetura e até astronomia. Esse livro é muito bom, inclusive depois eu vou falar dele. O Hancock é um grande investigador, por mais que digam que ele é um pseudo isso, pseudo aquilo, uma coisa é fato, ele é uma pessoa muito dedicada naquilo que ele acredita, e esse livro Supernatural é um livro muito bem documentado, um livro muito bem organizado. Ele faz uma análise, um inventário de arte rupestre, desde as mais antigas que a gente pode encontrar, até algumas, digamos, um pouco mais recentes, mas que tratam de elementos muito semelhantes, principalmente o conceito do antropomorfismo e teriantropismo, né, que são conceitos que muito bem representados na arte rupestre ao redor do planeta. Então, o Hancock tem essa teoria. Os prós da teoria do Graham Hancock: primeira, perspectiva inovadora sobre a mente humana. Então, Hancock destaca o papel da consciência e das experiências subjetivas como visões xamânicas no desenvolvimento cultural. Isso chama a atenção para a importância de práticas espirituais e psicológicas que a ciência convencional muitas vezes negligencia. Isso é um fato, né? Hoje, muitas tradições ancestrais são catalogadas pela ciência moderna, pelos estudos antropológicos, históricos ou arqueológicos, como simplesmente conceitos subjetivos ou relativos. Não se encontra, digamos, uma atestação empírica de absolutamente nada, o que reduz essas tradições ancestrais. O Hancock não faz isso, e eu tampouco tenho essa capacidade. Explicação para as semelhanças culturais: ele sugere que o xamanismo, com sua universalidade, presente em diversas culturas, pode explicar semelhanças em mitos, símbolos e práticas entre civilizações geograficamente distantes, como as pirâmides do Egito e da Mesoamérica. Estimula a interdisciplinaridade. Na teoria, incentiva a integração de antropologia, psicologia, arqueologia e estudos da consciência, promovendo uma visão mais holística da história humana. Foco na experiência humana: o Hancock valoriza a espiritualidade e a subjetividade como forças motrizes da criatividade e inovação, o que ressoa com leitores interessados em dimensões não materiais da história. Os contras, né, segundo a ciência, em relação à teoria do Graham Hancock, em relação ao xamanismo, é a falta de evidências arqueológicas sólidas. As ideias de Hancock frequentemente se baseiam em especulações e interpretações subjetivas de artefatos, como pinturas rupestres ou mitos sem evidências concretas que conectem diretamente o xamanismo a avanços tecnológicos ou culturais específicos. Metodologia não científica: sua abordagem é amplamente especulativa, crescendo de rigor acadêmico, como testes empíricos ou revisões por pares, o que a torna vulnerável a críticas de falta de credibilidade. Exagero do papel do xamanismo: Hancock tende a atribuir ao xamanismo um papel desproporcional, ignorando outros fatores, como inovações tecnológicas, pressões ambientais ou interações culturais que a ciência convencional considera fundamentais. Risco de romantização: a ênfase em estados alterados de consciência pode romantizar práticas xamânicas. Então, a gente tem os prós e tem os contras, né, em relação à teoria de Graham Hancock, principalmente atestada em seu livro Sobrenatural. Agora, por outro lado, a gente tem a teoria da ciência convencional. A ciência convencional, baseada em arqueologia, antropologia e história, explica o desenvolvimento das civilizações antigas por meio de fatores materiais, sociais e ambientais. Esses incluem a domesticação de plantas e animais, mudanças climáticas, desenvolvimento de tecnologias, como ferramentas de escrita, comércio, guerra, organização social. O xamanismo, como considerado, é visto como uma prática cultural religiosa, mas não como um motor primário de progresso. Tá? Isso é muito importante na visão convencional. Tá? Os prós da visão do estabelecimento científico: a base empírica sólida. A ciência convencional se apoia em evidências arqueológicas, como artefatos, registros, escritos, datações por carbono 14 e análises genéticas, que confere maior credibilidade e verificabilidade. Explicações multifatoriais: ou seja, considera uma ampla gama de fatores econômicos, sociais e ambientais para explicar o surgimento de civilizações, oferecendo uma visão mais abrangente e fundamentada. Rigor metodológico: utiliza métodos científicos como revisão por pares, replicação de estudos, garantindo maior confiabilidade e consistência nos resultados. Capacidade de refutação: as teorias são testáveis e podem ser revisadas ou descartadas com base em novas evidências, permitindo um progresso contínuo no conhecimento. Contras da visão do establishment: foco excessivo em fatores materiais. A ciência convencional pode subestimar o papel de práticas espirituais ou estados de consciência e desenvolvimento cultural, focando demais em aspectos materiais como agricultura ou tecnologia. Lacunas no registro arqueológico: algumas questões sobre o desenvolvimento de civilizações permanecem sem resposta devido à escassez de evidências, o que pode limitar a compreensão de fenômenos intangíveis, como o xamanismo. Risco de etnocentrismo: interpretação de práticas antigas como o xamanismo pode ser influenciada por viés modernos, levando a análises que desvalorizam ou simplificam o significado cultural dessas práticas. Menos acessível ao público leigo: a linguagem técnica e a abordagem acadêmica podem alienar leitores não especializados, ao contrário das narrativas envolventes de Hancock. Agora, minha opinião sobre esse tema do xamanismo. Eu citei os dois lados da história, os prós e os contras. Agora, é um fato que, por mais que a ciência tenha avançado, por mais que a arqueologia, a história, a antropologia, elas tenham avançado como áreas de estudo, elas não possuem as respostas plenas para absolutamente todas as perguntas que nós possuímos. Tanto é verdade que, com o descobrimento de Göbekli Tepe, está aí, né, a cidade mais antiga do mundo, que está aí catalogada entre 12 mil anos, Göbekli Tepe é um nó na arqueologia moderna, por exemplo. Por quê? Porque, segundo as narrativas que a gente encontra
na arqueologia, na história, na antropologia, eles colocam, por exemplo, o Göbekli Tepe no período do homem caçador e coletor. E que, supostamente, nessa época, o homem não teria a capacidade de desenvolver algo tão complexo como o Göbekli Tepe. O Göbekli Tepe se encontra no que hoje corresponde à atual Turquia. A gente tem dois templos muito importantes, Göbekli Tepe e Karahan Tepe. Esses dois templos, eles trazem uma nova perspectiva da história. Por quê? Porque Göbekli Tepe é um centro religioso e comunitário muito desenvolvido. A gente pode encontrar em Göbekli Tepe, por exemplo, representações, por exemplo, de animais. A gente pode encontrar, por exemplo, em Göbekli Tepe, arquitetura sofisticada. Foi encontrado em Göbekli Tepe, também em Karahan Tepe, estátuas, provavelmente de divindades, seres que eram cultuados naquela época, que já demonstram uma organização social do ponto de vista da religião. Então, Göbekli Tepe surge como ponto de interrogação no que se refere às teorias convencionais da história humana. Então, eu penso que o conceito do xamanismo como uma ferramenta de transcendência e também um elemento que, de uma certa forma, potencializou sociedades primitivas a criarem coisas tão complexas como o Göbekli Tepe, eu penso que, de uma certa maneira, a história está em disputa em relação a esse tema. Eu gosto de visitar lugares. Então, por exemplo, aqui na Bolívia, eu sempre cito Tiwanaku, porque Tiwanaku é um lugar muito sofisticado, é um lugar muito interessante, e ali você observa coisas muito complexas. E quando você compara, por exemplo, a arquitetura de Tiwanaku, principalmente de Pumapunku, e você vai no Museu Lítico de Tiwanaku e vê as ferramentas que eles sugerem, que foram ferramentas utilizadas para a construção daquele lugar, a gente vê que o padrão não fecha, não bate. Eles tiveram algum tipo de conhecimento muito sofisticado na área de arquitetura e de engenharia. Tá? Em Tiwanaku você encontra pedras que pesam mais de 100 toneladas. A Porta do Sol, que é uma obra-prima da engenharia da antiguidade, com o deus dos báculos ali, supostamente Viracocha, pesa 10 toneladas. E as teorias sugerem que aquelas pedras foram trazidas de um vulcão inativo que se encontrava a mais ou menos 80 quilômetros daquele lugar. Existem muitas teorias, algumas teorias totalmente, ao meu ver, sem sentido. Então, em Tiwanaku, você encontra ali os monolitos portando claramente, como por exemplo o monolito Ponce, você vê claramente ele segurando um quero, que é um vaso cerimonial para consumo de bebidas fermentadas, e do outro lado uma tábua para inalação de provavelmente rapé ou outro tipo de substância psicodélica. Então, esses elementos, eles sempre são presentes de uma certa forma nessas sociedades antigas. E é muito comum você encontrar, quando a gente, por exemplo, estuda, começa a ler sobre esses temas, principalmente relacionados ao xamanismo, principalmente entre tribos indígenas, é muito comum você ver esse processo de transcendência ou de elevação da consciência através desses psicodélicos. Citei a ayahuasca, que ainda é muito utilizada como planta ritual e ancestral, mas na antiguidade era muito comum a utilização de outros tipos também psicodélicos, né? Como eu próprio citei a cannabis sativa, que é citada, segundo alguns hebraístas, no texto bíblico, e também em outras culturas, como a cultura hindu, por exemplo. Esse fenômeno é um fenômeno muito comum. Inclusive, existe um livro de um escritor indiano, Amitav Ghosh. Amitav Ghosh tem um livro chamado Smoke and Ashes, que fala um pouco da questão da guerra do ópio, e quando ele começa a falar sobre o poder que essas plantas possuíam, a nobreza, por exemplo, das culturas ali, por exemplo, da Índia, eles consumiam esses tipos de psicodélicos. Então, não é algo, digamos, novo debaixo do sol. Sempre há uma relação, de uma certa maneira, entre essas plantas, essas substâncias alucinógenas e algum tipo de transcendência. Inclusive, eu recomendo a vocês que vocês possam assistir na ferramenta de streaming Gaia uma série chamada Psicodélica, que trata justamente desse tema. Então, a ideia de substâncias psicodélicas e transcendência e expansão da consciência, isso existe desde que o mundo é mundo. E que, de uma certa maneira, isso também potencializou essas culturas a encontrar algum tipo de conhecimento mais elevado, isso, de uma certa forma, é um fato. Basta analisar essas culturas e comparar, né? Aqui nos Andes centrais, por exemplo, quando a gente analisa as culturas primitivas, como, por exemplo, a cultura mochica, se a gente analisar, por exemplo, a cultura paraca, no Peru, né? Se a gente analisar a cultura chavin, de Huantar, Peru, o território que corresponde ao atual Peru, no passado, foi povoado por muitas civilizações, muitas culturas muito avançadas. E todas elas com representações antropomórficas do homem, né? Incorporando elementos dos três mundos, Hanampatia, Condor, Caipatia, Jaguar,
e o Cupate, a serpente. Você vai ver em várias representações iconográficas isso. Por quê? Porque isso representa justamente esse aspecto da transcendência. Então, a minha opinião é que, em relação ao conceito de xamanismo como instrumento de transcendência dessas civilizações, para mim está em aberto. Existem coisas que são muito mais complexas do que somente entender esse conceito, o homem ali, agrário, não sei o quê, e se juntou, formou ali a primeira sociedade, se assentou, e a partir daí começou a desenvolver a escrita, né, como a gente observa nos livros. Eu não consigo analisar a história simplesmente de uma maneira tão reducionista. Né? Descobrimentos como o Göbekli Tepe, que está aí, é real. Descobrimentos como, por exemplo, aqui no Peru, Caral, que é tão antigo como, por exemplo, a sociedade suméria, porque a história convencional fala, de uma certa forma, de que a Suméria é berço ancestral de praticamente todas as civilizações, do ponto de vista organizacional, do ponto de vista do desenvolvimento de formas de comunicação, etc. Porém, hoje já se fala de 6 cunas civilizatórias, e uma delas está aqui cerca, próxima, aqui à Bolívia, que é Caral, na costa do Peru. Caral, por exemplo, uma sociedade que já tinha conhecimento, por exemplo, de técnicas avançadas anti-terremoto. Eles já tinham conhecimento muito avançado, por exemplo, sobre criação de energia através de combustão, o que é utilizado hoje. Basta analisar aí os estudos da arqueóloga Ruth Sari, que é a grande investigadora de Caral, e ela vai mostrar isso nas apresentações dela. Caral é uma sociedade muito avançada. Então não é essa coisa simplesmente tão primitiva, tão pusilânime, tão, digamos, tosca, que muitas vezes a gente aprende. Tá? Também eu recomendo livros, por exemplo, do Greg Braden, né, que é um grande cientista e um grande investigador. O Greg Braden, ele fala desses temas de maneira muito aberta também. E ele, que é uma pessoa muito relevante do ponto de vista do conhecimento, ele fala claramente isso. Ou seja, a história como aprendemos na escola, como aprendemos até mesmo na universidade, já é uma história defasada, já é uma história totalmente ultrapassada. Existem elementos estruturais da história que já são muito mais do que simplesmente essa história tão reducionista que a gente aprendeu e aprende até agora. Né? Então, na minha opinião, a possibilidade do xamanismo como instrumento, como ferramenta para potencializar essas sociedades do passado, que deixaram um legado em várias áreas, não só do ponto de vista das grandes construções megalíticas do passado, não só através, por exemplo, do conhecimento, por exemplo, ancestral de plantas, da astronomia, etc, etc, etc. Porque quanto mais a gente estuda esse tema, mais a gente vai se aprofundando e vai vendo a complexidade dessas culturas ancestrais. Né? Tudo isso tem uma razão de ser. Isso não surge do nada. E, de uma certa maneira, essa busca pelo sagrado, essa busca pela transcendência, pela expansão da consciência, de uma certa forma, desde os tempos antigos, em várias tradições ao redor do mundo, de uma certa forma estão conectadas com essas práticas xamânicas, principalmente através de psicodélicos. Então, esse é o vídeo de hoje. Vou pedir para você dar o seu like, compartilhar o vídeo e se inscrever no canal. Então, até logo.